Pronto, vamos lá. A questão, para esse tipo de questão, a gente deve lembrar o que é escalas termométrica, tá? Escalas termométrica, a gente tem três bem conhecidos. Nós temos o Celsius, certo? O Fahrenheit e o Kelvin, tá? Quando a gente vai comparar uma com outra, quer dizer que a gente vai usar uma igualdade, certo? Aí, quando a gente está analisando sobre essas três, a gente pode até usar uma fórmula direta, que é temperatura em Celsius sobre 5, que vai ser igual. Deixa eu só botar mais para cá, que vai ser igual. Temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, certo? E depois a gente vai ter o que? Temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5, tá? Quando a gente tá analisando escalas termométricas e basicamente essas três, a gente sempre vai fazer o quê? Pegar de duas em duas. Geralmente, a maioria das questões são em Celsius e Fahrenheit, tá? Ou também a gente pode pegar o que? Fahrenheit e Kelvin, certo? Ou podemos pegar o que? Celsius com Kelvin, tá? Aí vamos lá agora entender que é a questão. Comparando as medidas de temperatura nas escalas Celsius e Fahrenheit, observa-se, enquanto na primeira escala vai de 0 a 100, certo? Ele até botou aqui assim, ó, de 0 a 100, que é o termômetro do Celsius. A temperatura de ebulição da água é 100. Na segunda escala, a água passa a ter o estado gasoso 212. Então, a partir de 212 graus, a água começa a ferver. E já na fusão é 0 no Celsius, certo? E no Fahrenheit é 32. Ó, aqui ele ainda só está explicando como é que funcionam os dois termômetros. Vamos lá. Observe o gráfico e assinale a alternativa com a temperatura que pode ser marcada pelo mesmo número nas duas escalas, certo? Vamos lá. Então, ó, esse X em Celsius e esse X em Fahrenheit que ele quer saber, certo? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Como a gente está trabalhando em Celsius e Fahrenheit, então, ó, temperatura em Celsius sobre 5 é igual temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Ele está falando aqui que os dois vão ter a mesma temperatura. Isso quer dizer o quê? Que temperatura em Celsius vai ser igual em temperatura em Fahrenheit. Vamos lá. Se isso quer dizer que é igual, quer dizer que eu vou botar o quê? O número X, tá? Como ele indicou aqui, ó. Então, eu vou fazer o que com esse X? Eu vou pegar esse X e substituir tanto em temperatura em Fahrenheit como em temperatura em Celsius, tá? Então, vai ficar o seguinte, ó. X sobre 5 é igual X menos 32 sobre 9. Chegou aqui, eu vou fazer o que? Meio pelos extremos, certo? 9 que multiplica x e 5 que multiplica x que multiplica menos 32. Então, vamos lá. 9 que multiplica x, 9x, igual 5 que multiplica x, 5x. 5 que multiplica menos 32 vai dar o quê? Vai dar menos 160. Até aqui tudo bem? Temos repetir. Essa última. Posso. Eu vou fazer melhor. Vou fazer o seguinte, ó. Ó, o 9 que multiplica x, né? 9 vezes x. O 5 vai multiplicar esses dois aqui, ó.
5 que multiplica x menos 32. Quando chega aqui, a gente vai fazer o chuveirinho. 5 que multiplica x, 5 que multiplica menos 32. Certo? Pronto, então. 9x é igual a 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 32 vai dar o quê? Menos 160. Tá? Sim. Pronto. Chegou aqui, eu vou observar o seguinte. Todo número que tem letra, eu vou puxar para o lado da esquerda, e que tem apenas número vai ficar o quê? Do lado da direita. Eu percebo que o 9 já está no lugar certo, 9x. Eu percebo que o 5x, ele está do lado da direita, eu vou passar ele para o outro lado. E o 160, ele está no lugar certo. Pronto, só vou fazer essa. Pronto, então, quando não aparece sinal, o número é positivo ou negativo? Parece. É positivo. Vamos lá. Se aqui está mais 5x, vai para o outro lado, vem como? Negativo. Então fica o quê? 9x menos 5x é igual a menos 160. Quanto é 9x menos 5x? 4. Isso, muito bem. Opa. 4 que multiplica x é igual a menos 160. E chegou aqui, você vai fazer o quê? E você. Não, agora. Não, se acalme. Bora entender o que o 4 está fazendo com o x. O 4 não está multiplicando x? E eu não quero achar o x, então tem que mandar o 4 para o outro lado. Se o 4 está multiplicando, ele vai para o outro lado como? Dividindo. X é igual a menos 160 dividido para 4. Aí, ó, a gente pega só esse numeradorzinho meio que assim, ó. Quanto é 16 dividido para 4? Quatro. Então, ó, 4, aí acompanha o zero. Ó, aqui tem um número negativo, né? Negativo com positivo é negativo. Então, e o 40 indica o menos 40 graus Celsius, ou menos 40 indica o quê? Quando tá aqui, ó, 40 graus Celsius, é a mesma indicação do menos 40 graus Celsius, tá? Pronto. Pronto. É aí assim que quando acabar a aula, eu mando o PDF comentado, viu? Tá bom? Pronto. Vamos lá, que é assim, ó. Um jornalista em visita aos Estados Unidos passou em frente ao deserto de Mojave, onde são realizados os pousos dos ônibus espaciais da NASA. Ao parar em um posto de gasolina à beira da estrada, ele observou um grande painel eletrônico que indicava a temperatura local em Fahrenheit. Ao fazer a conversão, encontrou 45 graus Celsius. Ele quer saber qual é o valor indicado nesse painel. Como eu estou observando que eu vou trabalhar com Fahrenheit e com Celsius, eu vou fazer aquela mesma situação. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual. Temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Certo. Aí vamos lá. Como ele já me deu a temperatura em graus Celsius, que é 45, então eu vou substituir aqui, ó. Bom, aí vamos lá. Então eu tenho
45 sobre 5 é igual. Temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Aí, antes de fazer o meio pelos extremos, eu observo que eu posso fazer essa operação aqui, ó. Não posso? Sim. Que vai dar quanto? Peraí. Espero, sem nenhum problema. Dá 9. Isso. Dá 9. 9 é igual. Temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Eu vou fazer o seguinte, eu só vou virar, viu? Que fica mais visual para você, ó. Temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9 igual a 9. Vamos lá. Ó, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu quero achar temperatura em Fahrenheit, né? Se eu quero achar ele, quer dizer que eu tenho que mandar tudo pro outro lado. Primeiro que eu vou mandar pro outro lado é o divisível por 9. Se o 9 aqui tá dividindo, ele vai pro outro lado como? Multiplicando. Então fica, ó. Temperatura em Fahrenheit menos 32 é igual 9 vezes 9. 9 vezes 9? Eita, meu Deus! Olha lá. Oitenta e um, muito bem. Vamos lá. Aí, ó. Aqui, ó. Vou mandar esse menos 32 pro outro lado. Ele vai pra lá como? Aqui tá menos 32. Ele vai pro outro lado? Positivo. Então, ó. Temperatura em Fahrenheit é igual 81 mais 32. Que vai dar quanto? 113. Isso, 113 graus Fahrenheit. Pronto. Pronto, é assim que quando ele lá der uma questão de assim de escala termométrica, você vem, coloca essa fórmulazinha, tá bom? Aí, no caso, essa fórmula Fahrenheit vai ser Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Ó, bora fazer bem aqui uma situação. Se ele falasse que quisesse aqui na escala em Kelvin, né? Aí você ia fazer como? Só vou fazer uma separação bem aqui assim, ó. Aí, ó. Temperatura em Celsius igual a 5 é igual. Temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Ele deu a temperatura em Celsius, você vai substituir aqui, ó. 45 sobre 5 é igual. Temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Aqui você vai achar 9. 5 está dividindo, passa multiplicando. Igual temperatura em Kelvin menos 273. Certo? 9 vezes 5, 45.
Esse aqui está negativo, passa para o outro lado somando. Então fica o quê? 45 mais 273 igual a nossa temperatura em Kelvin. Aí a gente vai somar. Então, a temperatura em Kelvin é igual a 5 mais 3, 8. 4 mais 7, 11. Vai 1, 3. 318 Kelvin. Apenas Kelvin, não tem grau, viu? Bom? Tudo bem? Pronto, vamos lá. Agora para a segunda questão, eu preciso falar sobre temperatura e calor. E calor específico, calor latente. Certo? Assim, muitas pessoas têm o consentimento que temperatura e calor são a mesma coisa, mas não são. Temperatura, certo? Só vou botar assim, temperatura é grau de agitação térmica, grau de agitação térmica ou de moléculas, e calor, ela é energia em trânsito. Como assim energia em trânsito? A gente percebe isso quando está num ambiente muito gelado e vai para um ambiente quente. Quando a gente abre a porta, assim, quando a gente está em sala de aula, certo? Em sala de aula com a sala de ar-condicionado, a sala não está bem gelada. Aí quando você abre a porta, você percebe o quê? Um vento bem na sua cara, não é verdade? Uhum. Isso quer dizer o quê? Que a energia em forma de calor sai de um corpo mais quente indo para um corpo frio, tá? Então é por isso que a gente sente aquele vento na nossa cara. A massa de ar está entrando na sala, a massa de ar quente, e está empurrando a massa de ar fria, tá? Pronto. Aqui também a gente deve lembrar de dois conceitos sobre calor latente. Calor, não, bota aqui calor sensível logo. E calor latente. Vamos lá. O calor sensível, ele só vai alterar o valor da temperatura. Bota aqui, altera temperatura. E ele não muda de estado físico. Não muda de estado físico. Certo? Por exemplo, quando eu coloco uma panela no fogo, certo? Eu percebo que a panela vai esquentar, mas a panela ainda vai continuar no seu estado sólido. Certo? Agora, o calor latente quer dizer que o corpo ele vai receber temperatura e vai mudar de estado físico. Muda estado físico. Melhor exemplo é a água. A água, você pode observar elas no três estados físicos. No estado sólido, que é o gelo. No estado líquido, que é a água que a gente conhece para beber. E quando ela está borbulhando, quer dizer que ela está em vapor, tá? Quando a gente quer calcular alguma coisa no calor sensível, a gente vai usar a fórmula Q macete. Q macete. E quando a gente quer calcular algo sobre no calor latente, a gente vai pelo Q mole. A gente deve observar
calor específico e o calor latente. Se por acaso ele tiver o seguinte: cal, grama, grau Celsius, isso quer dizer o quê? Que aqui vai estar em cal, que aqui vai estar em grama e aqui vai estar em grau Celsius. Se por acaso estiver joule, quilograma e Kelvin, isso quer dizer o quê? Que o cal é joule, a grama é em quilo e a temperatura é em Kelvin. Então, dependendo de como tá esse cara aqui, certo? Você vai observar as outras unidades, tá bom? Pronto. Aí eu tenho uma pergunta. Você sabe transformar de grama para quilograma, grama para quilograma? Não? Vamos lá. Aqui, ó, tem aquela tabelinha, ó. Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Vamos lá, ó. Você está em quilograma, quer ir para grama, você vai pular quantas casas? 1, 2, 3. Então você vai fazer o quê? Multiplicar por 10 3 vezes. Vezes 10, vezes 10, vezes 10. Certo? Se você está voltando, você está fazendo uma divisão. É vezes 1 sobre 10, vezes 1 sobre 10, vezes 1 sobre 10. Certo? Indo da direita para ou da esquerda para a direita e voltando da direita para a esquerda, tá bom? Pronto. Quando a gente vai usar o que latente? Quando há mudança de estado físico, certo? A gente vai observar o calor latente. Se ele tiver cal por grama, isso quer dizer que a quantidade de calor é cal e a massa é em grama. Se ele tiver joule por quilograma, isso quer dizer que quantidade de calor é joule e grama é quilo. A mesma situação do outro. A gente observa como é que está o nosso calor latente e a gente vai ter que transformar as outras unidades. Tá? Pronto, aí vamos lá. Aqui, ó, primeira questão. Os valores dos calores específicos. Se é calor específico, a gente vai observar que ele é o quê? Calor sensível. Da água e do álcool são respectivamente, ó, 1 cal grama grau Celsius, 0,59 cal grama grau Celsius. Então, ó, tá nessa situação aqui, ó. Tá nessa situação. Aí vamos lá. Qual deles aquece mais ao receber 200 cal, considerando que a massa da água e a massa do álcool são iguais? Então a gente vai ter que entender o seguinte, ó. Eu vou usar essa fórmula duas vezes, ó. Quantidade de calor, massa, calor específico, variação de temperatura, certo? E ele falou que a massa de um é igual à massa do outro. Então, ó, para não fazer muita conta, eu vou botar a massa sendo 1. Tá? Aí vamos lá. Não, mas aqui que dá bem aqui do lado. Primeiro vou fazer o da água, ó. Quantidade
Unidade de calor 200 igual a massa 1, calor da água específico 1, vezes variação de temperatura. Vamos lá. Então, ó, 1 vezes 1, 1. 1 vezes variação de temperatura, variação de temperatura. Então, ó, variação de temperatura é igual a 200 graus Celsius. Agora a gente vai fazer a mesma conta com do álcool. 200 vezes, igual 1 vezes 0,59 vezes variação de temperatura. Aí eu vou só fazer essa multiplicação aqui, ó. 1 vezes 0,59, 59. Aí eu vou girar 0,59 variação de temperatura igual a 200. 0,59 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Variação de temperatura é igual a 200 dividido por 0,59. Essa divisão aqui vai dar... Eu fiz ela mais cedo aqui. Vai dar 300, aproximadamente 338 graus Celsius. Vamos lá. O que a gente observou? Para a água chegar a 200 calorias, ela precisa de 200 graus Celsius. O álcool, para chegar a 200 calorias, ele precisa de 338 graus Celsius. Então a gente vai observar aqui, ó. A água aquece mais, certo? Porque seu calor específico é maior. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Porque você está observando que ela pode ter o calor específico maior? Pode. Mas só que ela vai aquecer menos para chegar a 200 Cal. Letra B. A água aquece menos porque seu calor específico é maior? Primeiro, bora olhar o calor específico. R$1 não é maior do que 59 centavos? Sim. Então, essa parte bem que assim, ó. Daqui para cá, ó. É verdade. Ela aquece menos de 200 graus Celsius para 300 graus Celsius. A água não é menor? Então, essa aqui é verdadeira. Certo? Bora entender por que a C está errada, ó. O álcool aquece menos? Não, o álcool aquece mais, né? Pronto. O aquecimento é igual? Não. Um está aquecendo a 200 graus Celsius, outros 300. Certo? Pronto. Aí vamos lá. Aqui assim, ó. Um gelo de massa 20 gramas está numa temperatura de 0 graus Celsius. Qual a quantidade de calor fornecida, certo? Ele deve receber para derreter os 20 graus Celsius ou as 20 gramas em 0 graus Celsius. Ele deu o que? O calor latente da fusão. Então, ó, quer dizer que ele vai derreter. Ele tá um gelo sólido, vai derreter em líquido. Como houve mudança de estado físico, então a gente vai pelo que mole. Quantidade de calor é igual massa, calor latente. Primeiro a gente observa o L. O L tá o quê? Cal por grama. Eu vou botar aqui, ó. O L tá o quê? 80 cal por grama. Aí ele me deu o que? A massa, 20 gramas. Massa é igual a 20 gramas. Então, ó, grama e grama. Então a gente pode botar esses dois dados nessa fórmula aqui, ó. Aí vamos lá. Quantidade de calor que ele quer, a massa é 20 e a latência 80.
20 vezes 80 vai dar quanto? Emily? 1.000. Certo. Ai. Vamos lá. Bora observar o seguinte, ó. Quanto é 2 vezes 8? Isso. Tem quanto zero? 1, 2. 2, 0. Cal. Certo? Pronto, vamos lá. Aqui, ó. Quinta questão. A quinta questão está falando sobre propagação de calor, tá? Bora revisar um pouquinho sobre propagação de calor. Quando estou falando sobre propagação de calor, quer dizer que eu tenho três tipos. Eu tenho condução, eu tenho convecção, eu tenho irradiação. Eu tenho essas três, certo? Vamos lá. A condução, ela acontece mais em meios sólidos. Como assim? Vamos lá. Eu tenho uma barra de ferro, certo? Aqui assim, ó. E nessa ponta de cá, eu tenho um fogo, certo? Com o passar do tempo, eu vou perceber que bem aqui vai ficar quente, não vai? Isso acontece porque dentro da barra de ferro eu tenho várias moléculazinhas, certo? Aí essa moléculazinha que está mais perto do fogo é a que vai ficar mais agitada. Ela fica mais agitada e ela passa vibrações para outra molécula. Então, se ela está agitada, quer dizer que ela tem mais calor. Agitação, a gente volta para cá, olha. Cadê? Cadê calor e temperatura? Eu acho que está mais aqui embaixo. Aqui, ó. Temperatura quer dizer o quê? Grau de agitação das moléculas. Então, se ela está mais agitada, quer dizer que vai ter o quê? Mais temperatura. E se ela tem mais temperatura, quer dizer o quê? Que ela vai passar calor de uma molécula para outra. Então, é por isso que com o passar do tempo aqui, eu vou observar a barra quente. Na convecção, certo? Acontece mais em fluidos. Os fluidos podem ser ar ou água, certo? No caso da água, a gente vê quando a água está fervendo. Bolinhas que estão lá embaixo da panela estão subindo e bolinhas que estão na parte de cima da água estão descendo. Então, ela está fazendo o quê? Ela está fazendo movimentação do fluido. Em Teresina acontecem uns fenômenos raros chamados neblina, né? Que só acontece em fevereiro e março, certo? Então, o que é a neblina? Embaixo está a vara com concentração de ar, certo? Quando o sol aparece, a neblina vai esquentando e vai saindo do solo ou do solo subindo para a atmosfera, certo? Irradiação, a gente vai lembrar sobre como o sol nos aquece, certo? Na irradiação, ela pode ser
o calor pode ser transferido pelo vácuo. No espaço é vácuo, então a luz do sol sai do sol, chega na Terra para aquecer de forma de irradiação, certo? Pronto. Vamos lá. Quinta questão. Assinale as seguintes situações a seguir descritas considerando o processo de transferência de calor, certo? Item 1. Um legume se aquece ao ser colocado dentro de uma panela de água fervente. Você acha que é condução, convecção ou irradiação? Quando? Perguntando? É condução, porque ele está observando o quê? O legume, não a água. O legume não é sólido. Então, ele vai ser aquecido por condução, certo? Vamos lá. Um congelador localizado na parte superior da geladeira esfria todo o seu interior. Você acha que é condução, convecção ou irradiação? Ó, vamos lá. Ó. Dentro da geladeira não tem ar? Ar não é um fluido? Então, o processo de propagação de calor lá é convecção, viu? Convecção. Vamos lá. Componentes eletrônicos de aparelho em funcionamento de uma estação espacial transmite calor no espaço. Vai ser por condução, convecção ou irradiação. Ó, tem vácuo. O vácuo tem onde? No espaço. Então, o item 3 vai ser o quê? Radiação. Irradiação. Certo? Então, o item 1, condução. Item 2, convecção. Item 3, irradiação. Certo? Vai ser a alternativa letra C. Tem uns que chamam radiação, outros irradiação, viu? Mas é a mesma coisa para as duas palavras diferentes. Pronto, aqui assim. Aqui ele tá falando sobre dilatação dos sólidos. Dos sólidos. Aqui a gente deve entender o seguinte. Na maioria dos corpos sólidos, quanto aumenta a temperatura, o corpo aumenta. Quanto diminui a temperatura, o corpo também diminui. Tá bom? Aqui a gente tem 3 tipos de dilatação. Nós temos a dilatação linear, que vai ser o quê? Variação do comprimento, comprimento inicial, coeficiente de dilatação volumétrica, variação de temperatura. Nós temos a superficial. Nós temos a diária, que é o quê? Variação da área é igual área inicial, coeficiente de dilatação coeficiente de dilatação diária vezes variação de temperatura. Às vezes ele não dá esse coeficiente diário aqui não. Se ele der o coeficiente linear, então eu tenho que entender que o coeficiente de dilatação superficial
é 2 vezes o linear. E depois ele dá o de volume. Opa. Volume. Certo? Que vai ser o quê? Variação do volume, volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrica, variação de temperatura. Se ele não der o coeficiente de dilatação volumétrica, eu tenho que entender que o coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o linear, certo? Então pronto, então com esse breve resumo a gente consegue fazer essas questões. Aqui, né, que tem um quadro, ó, não consigo achar essa porca. Ele fala que consegue. Aqui você tá vendo o quê? Que ele tá com a vela. Se ele tá com a vela, quer dizer o quê? Que ele tá aumentando a temperatura. Se tá aumentando a temperatura, quer dizer que o corpo ele vai aumentar, certo? No quadro abaixo oferece os coeficientes de dilatação linear de alguns metais e ligas, certo? Bora ver primeiro a pergunta para a gente ver essa tabela. Ó, para permitir a ocorrência do fato observado da tirinha a partir do menor aquecimento do conjunto parafuso e porca deve ser feito respectivamente. Então, aqui eu tenho o parafuso e porca, são dois materiais diferentes. Quer dizer que quando aquece, ele vai aumentar a temperatura. Mas só que ela quer a partir do que? Do menor aquecimento. Se quer dizer do menor aquecimento, quer dizer que o coeficiente de dilatação de uma substância deve ser muito maior em comparação ao coeficiente da outra substância. Certo? Se é muito maior, quer dizer o quê? Uma tem que ser pequena e outra deve ser grande, tá? Então, ó, ele deu aqui uns alternativos para a gente observar. A gente vem, ó, o aço e pro níquel. Ó, aço e níquel. Você percebe que esses dois números, eles são o quê? Bem próximos, né? Então, como a gente quer uma diferença muito grande, então a gente descarta. Aí a gente vem pro alumínio e chumbo. Alumínio e chumbo tá aqui. Ó, 2.4 e 2.9. Aqui já tem uma diferença razoável. Bora ver as outras alternativas. Platina e chumbo. Platina, ó, 0,9 e o chumbo 2,9. Aqui você percebe que a diferença está sendo o quê? Muito maior, né? Então a alternativa é a letra C, tá bom? A gente já, por isso a gente já descarta esse aqui. Bora ver ouro e latão. Ó, ouro e latão são praticamente próximos. Cobre e bronze. Cobre 1,7, bronze 1,8. Aqui é quase igual também, tá? Então alternativa letra C. Vamos lá. Sétima questão aqui, ó. Ó, uma placa retangular. Então bora desenhar bem aqui logo essa placa. Pronto. Medindo 10 por 20 centímetros a uma temperatura 0 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear é 20. Então ele deu o coeficiente de dilatação linear. 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Letra A. Determine a área da placa em 0 graus Celsius. Então aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai ver a área da placa. Quanto é? Assim,
Como é que eu sei a área de um retângulo? Como é que faz? Emily? Eu tô lembrando, mas A área de um retângulo não é base vezes altura? sim. É. Então, ó. 10 vezes 20. 200 centímetros quadrados, certo? É a minha área. Pronto. Ele falou que a variação da placa a uma temperatura de 50 graus Celsius. Então, ele quer saber o que é a variação da área. Então, ó, é o que, ó? Variação da área é igual a área inicial vezes coeficiente de dilatação superficial vezes variação de temperatura, certo? Aí vamos lá. Então, ó, ele quer o que? Variação da área. Para eu continuar esse cálculo, é para ele me dar todas essas informações. Vamos lá. Eu tenho área inicial? Tenho, que é o 200. Eu tenho coeficiente de dilatação superficial? Não. Mas eu tenho quem? O linear. Eu tenho que lembrar que o coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o linear. Então, eu tenho variação de temperatura. O que é que quando ele fala variação de temperatura, ele tá se referindo a um cálculo, certo? Esse cálculo é temperatura final menos temperatura inicial, tá? A inicial é 0 e a final é 50. Então, quer dizer o quê? É 50 menos 0. Aí vamos lá. Variação da área é igual a área inicial, 200. Coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o linear. Então, eu vou pegar isso aqui, ó, e multiplicar por 2, certo? Então, 2 vezes 20 vezes 10 a menos 6 vezes a variação de temperatura. 50 menos 0, 50. Aí eu vou fazer o que? Eu vou multiplicar esses números aqui, ó, sem o zero, certo? Ó. Quanto é 2 vezes 2? 4 vezes 2? 8 vezes 5? Tá certo, vai lá. 40? Perguntando? Ah, então tá afirmando, tá certo. 40 vezes, ó. Sobrou quantos zero? Ó. 1, 2, 3, 4. 10 elevado a 4, certo? Aí tem esse camarada aqui ainda, olha. Vezes 10 a menos 6. Aí vamos lá. Multiplicação de bases iguais. O que eu faço com os expoentes? Vai, repete. Repete a base. Isso, muito bem. Repete a base, somos expoente. Vamos lá. Espera aí. Pronto. Um momento. Pronto, repete a base e somos expoente. Vamos lá, só tirar aqui o papel aqui que tá voando. Pronto. Então, variação da área é igual 40 vezes 10 elevado a 4 mais menos 6. Então, mais por menos, menos, né? Você tá devendo 6 e paga 4. Você quita a dívida ou fica devendo? Fica devendo. Fica devendo é negativo, né? Fica devendo quanto? 2. Isso.
O que significa esse 10 a menos 2? Significa que a vírgula vai andar 2 casas para a direita, certo? Quando eu tenho o 40 aqui assim, ó, a vírgula está onde? A vírgula está antes do 4? Depois. Depois do 4? Aí não fica 4,0? Aí não é 40, né? Então fica aqui, ó, 40,0. Se é menos 2, quer dizer o quê? Que ela vai andar 2 casas para a esquerda. Então, ó, 1, 2. Então a vírgula vai ficar aqui, né? Então a variação da área é 0,4 centímetros quadrados, tá? Aí vamos lá. Ele quer saber, pronto. Letra B, ele quer saber a variação da área. Então, ó, quando a área é aquecida, ela vai aumentar, tá? Então, ele quer saber a área da chapa nessa temperatura de 50 graus Celsius. Então, é o 200 que eu tinha antes, mais o 0,4 que eu tenho agora. Então, a área da chapa nova vai ser o quê? 200,4 centímetros quadrados, tá bom? Pronto, vamos lá. Aqui o 8. Aqui assim. O 8 fala sobre o princípio da propagação da luz, certo? O princípio da propagação da luz, a gente bota assim, ó, P, princípio da propagação da luz. A gente temos 3. O princípio da propagação da luz fala, primeiro, que ela viaja em uma linha reta, tá? Eu tenho um laser bem que assim, em uma altura de 1 metro, apontando para a parede. Na parede também, se ela tá no mesmo nível, ela vai bater na parede aqui, também com 1 metro. Quer dizer que a luz saiu daqui para cá em propagação de linha reta, certo? Propagação da independência dos raios da luz. Isso aqui acontece mais o seguinte, ó. Tem um motorista aqui na frente, certo? Aqui, ó, tem um espelho retrovisor. E você está sentado aqui atrás. O que acontece quando você olha para o espelho retrovisor? Aqui atrás. No espelho você tá vendo quem? Motorista. O motorista. E quando o motorista olha para o espelho retrovisor, ele está vendo quem? Eu. Você. Isso quer dizer o quê? Que a luz viaja em linha reta e o sentido da ida é o mesmo sentido da volta, tá? A outra propagação da luz que tem é sobre quando 2 feixes de luz se encontram. Eu tenho um feixe de luz aqui, de azul. Eu tenho um feixe de luz aqui, vermelho. Ele pergunta o que acontece quando os 2 feixes de luz se encontram. Não acontece nada. Os 2 vão seguir sua trajetória normal e chegar no seu ponto final, certo? Propagações de linhas retas, independência dos raios luminosos. E essa aqui agora fugiu o nome dela agora. Já eu lembro. Esperem, bora ver. Independência dos raios luminosos. Aqui fala, ó, propagação da luz da linha reta, independência do reversibilidade. Opa,
Esse aqui é reversibilidade. Porque a luz vai e volta para o mesmo, percorre o mesmo percurso de ida e de volta, independência dos raios luminosos, essa aqui. Pronto. Vamos lá. Aqui é o seguinte, ó, a pergunta. Um observador A olhando em um espelho e observa o observador B. Olha. Observador A vai observar o observador B. Ele verá o observador A. Esse fato é explicado pela propagação retilínea da luz? Não. Aqui a propagação retilínea da luz fala que a luz viaja em linha reta. Independência dos raios luminosos? Não. Independência quer dizer que os raios estão se cruzando. Reversibilidade dos raios? Sim. Certo? Quer dizer que o raio está indo de um ponto e voltando. Letra C. Tá bom? Bora ver a D, porque princípio da propagação curvilínea da luz? Não. Certo? Princípio do cruzamento dos raios luminosos, que é no caso da independência. Tá bom? Vamos lá. 9. Os raios de luz que se propagam em um meio homogêneo e transparente interceptam em um ponto. Então, eu tenho um feixe, vou fazer até maior assim. Eu tenho um feixe de luz azul e eu tenho um feixe de luz rosa, certo? E ele fala que eles se interceptam bem que assim, ó. Pronto. Aí vamos lá. A partir desse ponto, pode-se afirmar que os raios luminosos se cancelam, né? Vamos lá. Muda a direção de propagação? Muito pior. Continua se propagando na mesma direção, no mesmo sentido que antes? Sim. Se propagam trajetórias curvilíneas, né, e retornam no ponto oposto? Também não. Certo? Aí eu percebi agora que a 10 é igual a 8. É. Tá aqui igual a 8. Aí vamos lá. Vamos para 11 agora. A 11, ele está falando sobre reflexão da luz e sobre espelho plano aqui embaixo também. Aí eu também botei a 11 e a 12 igual também. Vamos lá. Ó, o que é reflexão da luz? A reflexão da luz é quando a luz bate em algo, certo? Nesse caso, um espelho. A luz vem, bate em um espelho, que a gente chama de raio incidente, bate nesse espelho e vai ter um ângulo e vai ter o raio refletido, certo? Raio incidente, raio refletido. Para ocorrer a reflexão, certo? Não é necessário ser apenas em espelho. Porque eu observo um objeto de cor azul, quer dizer que o raio incidente bate no espelho, absorve todas as outras cores e reflete o azul. A reflexão não ocorre apenas em espelho, tá bom? Pode ocorrer em objetos também, tá? Quando o raio incidente bate numa superfície espelhada, aqui eu tenho o que? Eu tenho minha normal. A normal sempre é perpendicular ao espelho. O que é um ângulo perpendicular? Lá na aula de matemática de geometria que a gente vai ver amanhã, retas perpendiculares, ela forma um ângulo bem interessante.
90 graus, certo? Vamos lá. Entre o raio incidente e a normal, aqui gera um ângulo, que eu vou chamar o quê? De ângulo de incidência. E a normal e o raio refletido aqui também gera um ângulo, o ângulo refletido. Quando ocorre esses ângulos, o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. Se por acaso, se o ângulo de incidência for 40 graus, o ângulo refletido vai ser quanto? 50. Ai, isso é igual, mulher. Não, pera, não entendi. Vamos lá. O ângulo de incidência e o ângulo refletido, eles são iguais. Se um é 40, o outro vai ser quanto? 40 também. 40 também. Se um for 30, o outro vai ser quanto? 30. Se ele pode perguntar o ângulo total aqui, ó, que sai do raio incidente ao raio refletido é 70. Isso quer dizer o quê? Que cada um vale quanto? 30. Não. Pera. Ó, 30 mais 30 dá o quê? 60. Então não é 30, é quanto? Isso, 35. Se a soma dos dois é um número certo, isso quer dizer o quê? Que cada um vai ser um número igual, tá bom? Vamos lá. Às vezes, eu vou só ajeitar esse desenho bem que assim pra gente fazer, bem que assim, ó. Aqui eu tenho raio incidente, né? Aqui eu vou ter o raio refletido. Aqui eu tenho uma normal. Pronto. Às vezes ele fala o seguinte, ó. Ele fala que o ângulo entre o raio incidente e a superfície é 30. Ele quer saber qual o valor desse ângulo, bem que assim, que é do ângulo de incidência. Ó, se eu sei que da normal a superfície é 90 e eu não já tenho 30, do 30 para 90 me falta quanto? 60, isso, muito bem. Agora a gente pode resolver a questão 11, ó. Analise as proposições a seguir sobre reflexão da luz. Reflexão da luz ocorre quando a luz incide em uma superfície e retorna ao seu meio original. Então, ó, a luz vem do meio ar, bate no espelho e reflete no meio ar. Verdadeiro ou falso? Falso. Aí. Verdadeiro. A luz vem no meio ar, bate na superfície e volta. Certo? É igual a do retrovisor, né? No caso. Isso é igual do retrovisor também. Vamos lá. Quando ocorre a reflexão difusa, bora falar sobre a reflexão regular e reflexão difusa também. Deixa eu subir aqui assim. É porque aqui um e o outro são igual. Ó, aqui assim, o que é reflexão regular primeiro? Eu tenho um raio de luz que vem paralelo, bate numa superfície regular
e eles voltam o quê? Paralelo, certo? Quando vem paralelo e reflete paralelo, reflexão regular. Reflexão difusa é o que? Eu tenho uma superfície meio curvada, certo? Os raios incidentes vêm paralelo, mas quando bate nessa superfície regular, eles vão ser espalhados. Um pode vir para cá e o outro pode vir o quê? Para cima. Quando os raios de luz não são paralelos, quer dizer que eu tenho uma reflexão difusa. E uma reflexão difusa, eu não tenho uma imagem nítida. Vamos lá. Item 2. Quando ocorre reflexão difusa, a imagem é formada bastante nítida. Verdadeiro ou falso? Falso. Falsa, muito bem. Vamos lá. Reflexão regular, os raios se propagam de forma paralela uns aos outros. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Quando a luz é refletida por uma superfície, um ângulo de reflexão sempre é igual a um ângulo de incidência? Falso. Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Ângulo de reflexão é igual ao de incidência? Na verdade, são. É verdade, ó. Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E o ângulo de reflexão é igual ao de incidência. Certo? Pronto, vamos lá. A 12 é igual. Quando a gente fala. Aí a 13. Aí a nossa última questão aqui é assim, ó. Quando eu tenho dois espelhos, eu acho que quando você era menorzinho de idade, né? Pegou dois espelhos e botou um do lado assim do outro, né? Quando você ficava abrindo e fechando esses dois espelhos planos, você observava que gerava algumas formações de imagem, não é verdade? Pronto. Aí vamos lá, ó. Aí aqui o seguinte, ó. Ele fala que tem dois espelhos planos, de modo que eles estão alinhados com um ângulo de 90 graus. Então ele quer saber o número de imagens formadas nessa associação. Quando eu tenho quando tenho espelhos planos, quando tem o espelho plano e ele fala que deu 1 grau entre eles, ele quer saber o que? O número de imagem. Então, ó, número de imagem é igual 360 sobre o ângulo menos 1, certo? Então vamos lá. N é igual 360 dividido por 90 menos 1. Aí vamos lá. A gente simplifica os zeros, ó. Aí fica o quê? Quanto é 36 dividido para 9? Então fica o que? N é igual. Opa, deu a resposta. 4 menos 1 que vai dar quanto? 3. Então, ó, eu vou observar o que? 3 imagens, certo? Tá bom? Pronto, aí aqui a gente já acabamos a nossa aula, tá bom?